Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, capítulo 2, verso de 1 a 5. Abacuque, capítulo 2, verso de 1 a 5. Nós aí, vindo desse período aí, esse espaço de tempo, né, das exposições bíblicas que nós estávamos fazendo, expondo Provérbios já há uns 2 ou 3 anos. Nós estamos no capítulo 11, aí demos uma parada, começamos a falar sobre alguns profetas, em especial Abacuque, né? Então nós vamos desenvolver até o final do livro de Abacuque, depois nós retornamos para Provérbios. Vamos fazer assim, abrir um espaço, pregar em outros textos do Velho Testamento, voltando a Provérbios, depois, né? E à noite nós sempre pregamos um texto do Novo Testamento, tá? Então voltando, né, e no contexto que a gente se encontra hoje, gostaria que a igreja toda estivesse presente, mas infelizmente não está, apesar de assistirem essa pregação, que nós vamos colocar ali no nosso canal, né, e no nosso WhatsApp também. Vamos voltar aí a essa exposição de Abacuque, em que ela se inicia agora no capítulo 2, nós vamos do verso de 1 a 5, provavelmente nós não vamos conseguir fechar hoje até o verso 5, mas nós estaremos iniciando agora o capítulo 2, né, em nossa leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Assim como o vinho enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e como a morte que não se farta. Ela junta para si todas as nações e congrega todos os povos. Só lembrando, qual é a perspectiva aqui de Abacuque, e eu gosto sempre de fazer de uma certa forma, essa diferenciação. A diferença que você tem em pregar em textos do Velho Testamento com os textos do Novo Testamento. Geralmente os textos do Novo Testamento são uma carta, uma epístola, onde ele começa, desenvolve um tema, e ali, naquele tema, ele vai desenvolvendo e vai apresentando ali a doutrina, o ensinamento da palavra de Deus. No Velho Testamento nós temos histórias, são narrativas. Então a maneira como você aborda um texto narrativo é um pouco diferente, mesmo porque, não vou entrar aqui em detalhes, mas mesmo porque o que está por trás ali é uma história, são fatos históricos, relatos históricos, que nós precisamos entender, e entender por que as pessoas agiram assim, e por que Deus agiu daquela forma, como é revelado na sua palavra, e quais são os propósitos deles apresentados ali naquela carta, naquela narrativa. O livro de Abacuque aqui, nós temos aí, na realidade, a descrição, né, a narrativa do profeta, do seu impasse diante de Deus. E apesar de ter um caráter aqui, semelhante a um caráter de carta, onde Abacuque expõe determinadas coisas, como Paulo expõe em Romanos, em Coríntios, trabalhando determinados temas, nós vamos ver aqui que o arcabouço histórico, ele é muito forte, e é ele que vai nos dar um entendimento da conversa que Abacuque tem com Deus. E é interessante porque, diferente de todos os profetas, o escrito de Abacuque, ele se destaca, porque ele apresenta os seus pensamentos, as suas indagações, é um diálogo que ele tem com Deus aqui, e esse diálogo foi manifestado no seu livro. Diferente dos outros profetas, que você começa a ver, às vezes até um diálogo entre o profeta e Deus, mas o livro não se resume a isso, ele traz juízos, os juízos de Deus, traz profecias, traz determinadas coisas, histórias contadas, a narrativa desenvolvida ali. Você percebe que aqui há um caráter um pouco diferente dos outros profetas, no sentido de que ele dialoga com Deus. E como nós vimos, o contexto de Abacuque era impiedade reinante no meio do povo de Deus. E Abacuque chega diante do Senhor e clama, faz a sua, vamos dizer assim, não sei se essa seria a palavra correta,
faz a sua reclamação, ou, como o próprio texto vai nos dizer, a sua queixa diante de Deus, por causa da iniquidade presente no meio do povo, daquele que deveria ser um povo santo e separado, e ele vê injustiça, ele vê impiedade, e ele pede para que o Senhor traga juízo sobre o seu povo. Lá no verso 4 ele diz: por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. No verso 5 em diante você vê a resposta de Deus com relação a isso. Deus estava dizendo que ia trazer juízo sobre Israel, e seria um juízo terrível pela mão dos caldeus ou dos babilônicos, que é a mesma coisa. E aí, diante da descrição de Deus do seu juízo, olha, ele diz assim: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizem vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. E aí ele diz que vai trazer uma nação impiedosa sobre Israel. Provavelmente, pode ser que na mente do profeta, ele achava que Deus estaria um juízo ali em Israel, pelo próprio Israel, ou pela mão de Deus, pela uma mão assim sobrenatural, como aconteceu no Egito, ou como aconteceu ali no deserto. Deus trazendo juízo sobre Acã, e sobre o povo em determinadas situações, algo portentoso vindo da parte do Senhor. Provavelmente, pode ser que ele esperasse isso, mas o Senhor está trazendo uma nação ímpia para julgar a Israel. Aquilo que Israel fez quando saiu do Egito, sendo a vara na mão de Deus para punir o pecado daquelas pessoas, daqueles povos pagãos que estavam ali. Isso é muito claro ali, quando nós lemos Gênesis 15, quando Deus fala a Abraão, que vocês vão ficar em 400 anos no Egito e vai voltar, porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou à medida, e eles, como povo de Deus, seriam a vara de Deus ali, sobre aqueles povos, por causa do pecado e da iniquidade deles. Agora o que estava acontecendo era o contrário. O povo pagão iria executar o juízo de Deus sobre o povo de Deus. E nessa descrição, Abacuque, mais uma vez, ele fica surpreso. E a questão dele aqui é: Senhor, são duas questões. A questão dele aqui, do verso 12 ao verso 17, como que o Senhor vai empregar um povo ímpio para castigar um povo que é santo? No verso 13, tu é tão puro aos olhos que não pode ver o mal e a opressão não pode contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele está se referindo ao juízo de Deus por meio da Babilônia, por meio dos caldeus. Abacuque inicialmente se queixa diante do Senhor porque está vendo impiedade no meio do povo de Deus e pede juízo, pede que a mão de Deus freie o pecado do povo. O Senhor traz, ele não entende. Ele: Senhor, por que dessa forma? E aí nós vimos, na última pregação, os propósitos de Deus quanto uma providência retributiva. E nós vemos os frutos que isso teve na vida do povo de Deus. E são vários: disciplinar o povo, ensiná-lo, aproximá-lo mais de Deus, separar o joio do trigo. E sempre que há uma situação como essa, de perseguição, de tribulação, o joio do trigo é separado. Essa imagem que nós temos ali em Pedro, quando ele passa por aquele momento de grande dificuldade, tentação, e o Senhor diz assim: o diabo te requereu para te peneirar como trigo, mas eu roguei por ti. Ou seja, Pedro não iria cair definitivamente. O que acontece com Pedro? Ele foi provado, ele caiu em pecado, ele negou a Cristo. E nessa situação ele reconheceu a suficiência de Cristo nele. Nós nos lembrarmos de um momento anterior, bem anterior, ou seja, bem próximo, anterior, mas bem próximo da crucificação de Cristo. Ele diz: se todo mundo te abandonar, eu não te abandonarei. E a confiança dele ali estava nele.
E ele precisou passar por aquela situação para perceber que a sua força ou a sua capacidade está em Cristo e não na sua fidelidade, mas na fidelidade de Deus para com o seu povo. E agora, no capítulo 2, como estamos iniciando, vem a resposta de Deus a esse segundo questionamento, ou segunda queixa de Abacuque. E eu gostaria de começar a expor isso, quando o verso 1 diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. É interessante porque nós vamos aproveitar essa exposição para dar algumas aplicações específicas em cada ponto aqui, não deixando ao final para trazer uma aplicação geral, mas aproveitar esses momentos de ensinamento que o texto está nos mostrando, para trazer algumas coisas muito práticas para a nossa vida, ou seja, que sejam aplicadas a ela. Então nós estamos vendo aqui que o capítulo 2 ele fornece a solução da sabedoria de Deus, da sabedoria divina, para as queixas do profeta. E qual seria? Como é possível que o Todo-Poderoso trate assim os seres humanos como se fossem peixes do mar? Esse é o questionamento de Abacuque. Essa brutalidade dos caldeus, será que iria durar para sempre? Continuariam eles a esvaziar suas redes, destruindo nações sem misericórdia, agindo como eles estão agindo? Essas respostas seriam dadas. E por mais que essas respostas sejam dadas a partir de agora, nós vimos na pregação que eu já citei anterior, do capítulo 1, os propósitos de Deus quanto à sua providência retributiva, que eu acabei de citar aqui. E isso já nos deu uma visão antecipada do modo como Deus age no mundo. E a resposta esperada pelo profeta, dada por Deus, é que depois de Deus ter servido aos seus próprios propósitos, através do poder dominante dos caldeus, de ter testado a fé e a paciência do seu povo, e de ter feito uma distinção entre os hipócritas e os sinceros entre eles, ele ajustará conta com os caldeus. E a gente lembra de Pedro, ele diz assim, que o juízo de Deus vem primeiro sobre quem? Sobre o seu povo, sobre a sua casa. E ele mesmo fala, se com dificuldade é que os santos, ou seja, que a casa, que os crentes são salvos, o que será daqueles que não são? Ele vai ajustar contas com os caldeus. E, na realidade, não somente com eles, melhor dizendo. Porque o que nós temos aqui, queridos, como nós vimos nas pregações anteriores, é um espelho do que nós temos nesse mundo. A realidade de Israel aqui mostra a realidade da igreja. Não é à toa que lá em Apocalipse ele fala da Babilônia. Nós estamos vivendo na Babilônia. Esse mundo representa isso. E da mesma forma que hoje nós sofremos opressão desse mundo e dos inimigos de Deus, eles irão receber o castigo por causa disso. Porque eles se voltam contra aquele que é Senhor das nossas vidas. Na realidade, o que você tem aqui em Abacuque, apesar de você ter aí algo pontual, ou seja, ali na realidade de Israel, em especial ali no povo de Israel, naquele determinado tempo, essas coisas apontam para a nossa realidade hoje. E nessa perspectiva, todos os pecadores como esses vão perecer debaixo do castigo divino. E é interessante que na segunda parte do capítulo 2, lá do verso 6 ao verso 20,
Tá? Nós vamos perceber, tá, que do verso 9 ao verso 11, que os cobiçosos, gananciosos pelas riquezas e honra, receberão o justo castigo da parte de Deus. Que aqueles que são injuriosos e opressores e que querem bens por meio da justiça e da violência, no verso 12 a 14, irão receber o castigo de Deus. Tá? E os que promovem embriaguez para que possam expor os seus vizinhos à vergonha, nos versos 15 a 17, e também aqueles que adoram ídolos vão receber o castigo de Deus. E é interessante que essas palavras nos faz lembrar o que Paulo fala em Efésios capítulo 5, verso 6. Ele diz assim: e ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Apesar de Paulo estar falando de pecados específicos ali em Efésios capítulo 5, aquilo ali é uma realidade para todo e qualquer pecado, porque todo e qualquer pecado exige a retribuição divina. Exige castigo da parte de Deus. Qualquer pecado, qualquer que seja ele, traz consigo a certeza da ira de Deus e do seu juízo. É isso que a Escritura vai dizer. Lá em Provérbios capítulo 16, verso 5, a palavra diz assim: abominável é o Senhor, todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune, ou seja, a arrogância do coração, seja ela qual for, seja essa demonstrada aqui pelo poderio do povo babilônico, seja aquela que você demonstra no seu coração e vive por meio dela, vai receber o castigo de Deus. Provérbios capítulo 17, verso 5: o que escarnece do pobre insulta o que o criou, e o que se alegra da calamidade não ficará impune. Ou seja, aquele que age dessa forma terá o juízo de Deus. Por quê? Porque o pecado traz em si a certeza da ira e do juízo da parte do Senhor, porque o salário do pecado é a morte. Lá em Jeremias capítulo 25, verso 29, olha o que ele diz: pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começa a castigar, e ficareis vós de todo impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. É muito claro, isso já deveria consolar o coração de Abacuque, que o pecado dos homens será justiçado, será punido, da mesma forma que o nosso pecado foi punido na pessoa de Cristo Jesus. Lá na cruz, segundo o Salmo, angústias do inferno se apoderaram de mim. E é interessante esse caráter comparativo da Escritura. Tá? Eu não vou tecer todos os detalhes aqui, nós já falamos sobre isso em outras pregações, mas a dor de Cristo, que era uma dor ali na cruz, causticante, porque era uma morte horrenda, e todos aqueles que morriam daquela forma, morriam em constante sofrimento. Aquelas dores ali representavam as dores do inferno, que só ele ali recebeu. Quando o salmista diz: angústias do inferno se apoderaram de mim, ali na cruz o Senhor recebe a ira de Deus. Eu não sei como isso funciona, mas ali ele sentiu a dor do pecado e o sofrimento do pecado que nós iríamos sentir por toda a eternidade. Ele carrega ali na cruz, e o sofrimento da cruz demonstrava isso. Era um sofrimento hediondo, terrível, comparação do juízo reparador de Deus por causa do pecado. E ali sobre ele, esse peso estava sendo lançado. Nenhum pecado fica impune nesse mundo. Nenhuma maldade, nenhuma impiedade. E quando as pessoas, como nós, não sofrem eternamente no inferno,
foi porque alguém tomou o nosso lugar e sofreu o juízo reparador de Deus sobre si, para que eu e que você, reconhecendo a nossa pecaminosidade, reconhecendo quem nós somos e buscando nele a nossa salvação, sejam salvos no dia da ira. O verso 1 diz assim: por-me-ei na torre de vigia. E esse texto é muito rico para trazer vários ensinamentos para nós. Se nós levarmos em conta as perguntas e a crença na fidelidade de Deus, o profeta aguarda uma resposta de Deus. É por isso que ele diz: por-me-ei na torre de vigia. Vou esperar e colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu vou esperar para ver o que Deus vai falar. Eu tenho colocado isso diante dele e eu vou esperar a palavra de Deus para confortar o meu coração e responder essas minhas questões. E o profeta, ele está certo em sua posição, que assume com respeito a seu próprio papel na solução desse dilema complexo. E olha o que é interessante, ele não vai tentar conciliar a mente dele com essa aparente contradição entre a eleição divina de Israel, como objeto do amor especial de Deus, e a devastação de Israel nas mãos dos caldeus vorazes, como foi ordenado por Deus. Ou seja, ele está dizendo: Senhor, as promessas de Israel que o Senhor prometeu, elas vão caducar. Por quê? Porque o povo vai ser devastado, o povo vai ser destruído. E como é que essas promessas vão alcançar um povo que deixou de existir? É interessante que nós vemos isso em Moisés, né? O Senhor falando assim: Moisés, se afasta que eu vou destruir esse povo. E Moisés entra ali na mediação, mediando e apontando. Ele ali é um tipo de Cristo. Ele diz: Senhor, lembra das tuas promessas. Será que Deus precisava se lembrar daquilo? Por que essa narrativa? Não é para Deus se lembrar, mas para nós sermos lembrados da misericórdia e das promessas de Deus, que não falham nem caducam. Abacuque estava vendo: o povo vai ser devastado, Israel já não existe, Judá vai ser completamente dizimado. E as promessas, como que fica? Ele não tenta conciliar esse tipo de coisa. Ele se conforma à natureza do seu ofício, que era um ofício profético em Israel. Somente Deus, ele sabia disso, poderia dar resposta à sua perplexidade. E é interessante nós olharmos isso da forma como isso representa, como isso realmente representa. O livro de Abacuque aqui está nos dando uma diretriz apropriada. O que ele está nos dizendo? É unicamente por meio da revelação que se pode compreender o modo de Deus lidar com os seres humanos. Ele tem uma dúvida, ele tem um grande dilema, e ele coloca isso diante do Senhor. Ele vai se preparar para receber isso do Senhor como profeta. Ele iria ouvir a voz de Deus. Ele não vai tentar conciliar essas coisas se utilizando de métodos, recursos da sabedoria humana para lidar com a sua realidade. Ele vai procurar a resposta onde? Na palavra de Deus, no próprio Deus. É interessante porque o apóstolo Paulo trabalha essas questões lá em 1 Coríntios. Lá no capítulo 1, verso 18, Paulo diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. E as coisas espirituais são assim. Ou seja, a verdade revelada nas Sagradas Escrituras só se discernem espiritualmente. Nós só vamos entender como esse mundo funciona se nós olharmos para a palavra de Deus e vermos o que a palavra de Deus nos diz, o modo de Deus operar.
Aquilo que Deus está fazendo, quem nós somos, é aqui que nós vamos encontrar. E essas coisas nos são dadas por quê? Porque nós temos o Espírito de Deus. Às vezes nós entendemos esse texto de 1 Coríntios capítulo 2, verso 14, que diz assim: o homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E às vezes a gente acha que a pessoa lê e não entende. Ela entende. Se não for uma pessoa mentalmente prejudicada, ela vai entender o que aquilo está significando. Que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz pelo poder de Deus, mas que ele não vai acreditar. Isso não vai fazer sentido para ele. Se você pedir para ele, exponha o que você está entendendo do que o texto está dizendo. O texto está dizendo isso, isso, isso. Você crê nisso? Não. É isso que Paulo está falando aqui. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E nós só podemos discernir essas coisas por causa da habitação do Espírito Santo na nossa vida. Como Pedro, que chegou à conclusão diante de tudo que viu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao contrário dos fariseus, que presenciaram a ressurreição de Cristo. Presenciaram a ressurreição de Cristo. De forma indireta, os soldados foram lá, aconteceu isso. Nós não foram os apóstolos que disseram para eles, não foram os discípulos do Senhor Jesus. Foram os próprios soldados. Um anjo desceu, abriu aquele lugar e tal, e quando aconteceu, opa, vamos esconder isso aí. Eles viram por meio desses homens. E por que não creram? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 12 e 13. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, nem em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. A perspectiva do profeta foi fazer o quê? Foi esperar o Senhor falar. Ele vai lá, como diz aqui o texto, na sua torre de vigia, num lugar que provavelmente ele se encontrava quando Deus falava e trazia a sua palavra de forma sobrenatural a ele. Ele vai para aquele lugar porque sabe que o Senhor vai falar ali ao seu coração. E essa é a resposta que ele quer ter. É interessante que se nós formos comparar, por exemplo, com Saul. Lembra de Saul? Saul procurou Samuel, procurou Urim, Tumim, e o que Deus disse para ele? Eu não falo mais com você. E por que ele disse isso? Porque ele já disse tudo o que tinha que ter sido dito. E ele foi rebelde. E o que ele deveria fazer? Se satisfazer com aquilo que ele tinha, com aquilo que lhe foi dado, se arrepender do seu pecado, se humilhar diante de Deus, voltar atrás. Mas o que ele fez? Foi procurar conselho em outro lugar. Foi procurar um conselho mentiroso. Se Deus havia cessado de falar pelos meios que ele estabeleceu, ele não iria falar por outros meios. E esse foi mais um pecado que ele lança sobre si, e por isso ele morre. Mas o profeta não vai procurar ensinamento e a voz de Deus em lugar onde ele não pode encontrar. E é interessante porque isso nos dá um ensinamento. Por quê? Porque nós deveríamos agir da mesma forma que o profeta Abacuque, buscando no Senhor, em sua revelação escrita, respostas para as situações diárias da nossa vida. E eu não estou falando aqui de um utilitarismo, não no conceito filosófico de utilitarismo. Eu sei que muitos aqui até desconhecem essa expressão e aí entendem da forma como eu estou falando aqui. Mas o utilitarismo filosófico, ele tem, vamos dizer assim, vou explicar rapidamente com as seguintes palavras.
ele se resume naquela frase que nós conhecemos muito: os fins justificam os meios. Se o objetivo é um objetivo correto, o que eu faço aqui não interessa. Se o final vai sair bem, vai ajudar alguém, vai ser bom para alguém, vai trazer o bem-estar, não interessa o que eu faço. Isso é utilitarismo. Mas não é essa a expressão que eu estou usando aqui. Por quê? Porque a perspectiva aqui não é essa utilitária. Eu vou usar a Bíblia para a minha realidade aqui do dia a dia. Estaria mais ligado a um pragmatismo, ou seja, o sentido das coisas ligado à utilidade e ao efeito prático. Muito desenvolvido no movimento pentecostal dos anos 80. A gente muitas vezes ia para a igreja querendo que Deus falasse do problema que a gente está vivenciando ali, ali com a minha esposa, no trabalho, alguma coisa assim bem prática. Aí o pastor ia pregar sobre a soberania de Deus. Aí isso não me interessa, porque eu estava precisando dessa palavra. Isso é pragmatismo. Isso é utilitarismo da forma como eu estou utilizando aqui. E por mais que Deus fale as situações diárias da nossa vida, a nossa perspectiva com relação à Escritura não deve ser essa. Achar que nós estamos vindo para a igreja para Deus responder algumas questões pura e simplesmente nossas. É um imediatismo. E não entender que tudo na Escritura gira em torno disso. Vai ser ensino para nós. O exemplo que eu dei, o pastor está pregando sobre soberania de Deus. Eu não quero saber disso porque eu briguei com a minha vizinha, eu perdi o emprego, eu queria uma palavra para que o Senhor resolvesse o meu problema. Essa não é a perspectiva do Evangelho. Nós estamos distorcendo. Por mais que o ensino da palavra de Deus sirva sim e vai nos nortear no nosso dia a dia. Veja o apóstolo Paulo falando em Efésios, em Colossenses, sobre coisas práticas relacionadas com a plenitude de Cristo. Mas nós não podemos pensar que essas coisas estão distintas da nossa realidade. A soberania de Deus, Deus como Senhor sobre todas as coisas, deve gerar o que? Temor na nossa vida, saber que o Senhor está controlando todas as coisas e que nós estamos debaixo do seu cuidado, que devemos confiar nele em toda e qualquer situação. E aqui nós estamos vendo o vigia que espera pela palavra de Deus e apresenta um nítido contraste com aqueles que recorrem às suas imaginações ou outras fontes que não a revelação, ou seja, que não a Bíblia. E muitos irmãos estão procurando profecias. Está tudo aqui. Tudo que nós precisamos saber. A palavra de Deus vai nos dar. E olha o que é interessante, a alternativa contrária à postura de Abacuque, de uma dependência passiva da palavra de Deus, de não se recorrer ao Senhor, é egoísta e humanista, representa a soberba humana. E muitas vezes nós não conseguimos perceber isso. E no próprio desenrolar da exposição nós vamos mostrar isso. Quando nós não recorremos ao Senhor, nós estamos dizendo que nós podemos fazer aquilo por nós mesmos. Quando nós procuramos respostas em outros lugares que não a palavra de Deus, ou que não tem um fundamento na palavra de Deus, não que você não possa resolver um problema particular seu, uma situação de tribulação e dificuldade, a palavra tem respostas para isso. Mas a palavra de Deus não está voltada unicamente para você. Ela nunca foi direcionada para uma pessoa. Ela é para a igreja de Cristo. Para a igreja de Cristo. Quando Calvino fala sobre isso, esse pormenor, ele tem o seguinte comentário, ele diz assim: todos aqueles que se entregam aos seus próprios conselhos merecem ser esquecidos por Deus e ser deixados por Ele,
para que sejam arremessados daqui para ali, de cima para baixo, de baixo para cima, por Satanás, pois a única segurança do fiel que não falha é a quiescência da palavra. Quando nós não vamos buscar no Senhor as respostas em oração, a leitura da palavra de Deus, nós estamos sendo arrogantes e soberbos. Porque nós estamos dizendo que podemos fazer essas coisas pela nossa própria força e não na dependência de Deus. Porque tudo que nós devemos fazer, nós devemos levar essas coisas em oração. Os nossos projetos, as nossas realizações, nós devemos lançar isso diante do Senhor. Eu gosto muitas vezes de dar exemplos práticos com relação a isso. E às vezes eu desconheço o exemplo de alguns irmãos, mas eu sei que muitos já passaram por a situação que eu passei, ou situações até de maior amplitude com a qual eu passei. E quando muitos aqui conhecem a nossa história, eu era militar, era sargento do Exército, e quis me transferir do Rio de Janeiro para uma localidade de fronteira do país, por causa da indenização, porque estava querendo comprar uma casa. Tinha uns 3, 4 anos de casado, se eu não me engano. O Lucas já, acho que era 3 anos de casado, o Lucas já era nascido, tinha 1 ano de nascimento já. E nós orávamos para que o Senhor estivesse nos dando quero comprar uma casa e tal, e a gente colocava isso diante do Senhor. E apareceu essa oportunidade, eu falei, Simone, eu vou pedir transferência para a fronteira. Porque nessas transferências a gente recebe uma boa indenização e na volta também. E lá a gente passa um tempo assim, porque a fronteira não é um lugar que tenha muita coisa, muito dinheiro para gastar, você consegue se juntar dinheiro. E aí você vem com um dinheiro razoável para poder dar entrada numa casa e a minha perspectiva era, depois de um determinado tempo, voltar para outra fronteira e fazer isso até poder, estar com a minha vida financeira, conseguir algumas coisas que eu almejava ali financeiramente. E nós oramos por isso e fomos para Roraima. E de lá eu voltei para o ministério. Larguei o exército, não comprei casa. E a minha vida mudou completamente. Mas olha que interessante, isso acontece, isso não é uma coisa particular minha, eu sei que todos vocês já passaram por situações semelhantes. Eu orei por isso e o Senhor nos conduziu para onde Ele queria. Eu estava fazendo a vontade dEle, achando que o meu plano era comprar uma casa, voltar para a minha igreja, servir a minha igreja, e tal, e ter a minha vidinha ali e tal, próximo daquela igreja e tal, e servir a igreja ali como um membro e tal, e aquela coisa toda. Eu era diácono, voltar à diaconia, de repente o presbiterato. Mas foi completamente diferente. E Deus fez a sua vontade na nossa vida. E não que hoje eu não pense, não sei se terei condições de comprar uma casa. Para que no dia que eu morrer, minha esposa esteja assistida. Mas isso não é mais a minha preocupação. Não que essa seja uma preocupação errada. Porque Deus conduziu as coisas. Nós não podemos levar a nossa vida sem entender que ela deve ser colocada diante do Senhor. É nele que nós temos as respostas. É nele que nós vamos buscar as nossas soluções. E por mais que você esteja num caminho e de repente você lá no futuro você vai ver que aquele caminho serviu de estrada para um outro propósito de Deus, para aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus estava te direcionando, você vai ver que essa foi a vontade de Deus. E que Ele te conduziu por meio das suas orações. Mas que você não foi pelos seus próprios conselhos ou pelo seu próprio coração, você deixou que o Senhor dirigisse a sua vida. Matthew Henry faz o seguinte comentário a respeito dessa postura aqui do profeta, de procurar em Cristo essa dependência. O fato de o profeta estar em sua torre ou em um lugar alto
Sugere que a prudência ao fazer uso dos auxílios e meios que ele tinha ao seu alcance, para conhecer o pensamento de Deus e para ser instruído a este respeito. Aqueles que esperam ouvir a Deus devem deixar o mundo e ficar acima dele, devem aumentar a sua atenção, fixar o seu pensamento, estudar as Escrituras, consultar as experiências e os experientes, perseverar em oração e assim se colocar na torre. O fato de estarem em sua guarda sugere a sua paciência, constância e resolução. Ele esperará o tempo e o momento, como o vigia faz, mas com certeza terá uma resposta. Ele saberá o que Deus lhe dirá, não só para a sua própria satisfação, mas para prepará-lo como profeta, para dar satisfação aos outros e responder às suas objeções quando for reprovado e criticado. Ele procurou na palavra de Deus e esperou nessa palavra. O exemplo que eu dei, eu orei ao Senhor por uma coisa e o Senhor me deu. Me deu aquilo que realmente Ele almejava para mim. Agora vamos dizer que se eu tivesse sido rebelde a essas coisas e quisesse pura e simplesmente comprar minha casa, cumprir os meus planos pura e simplesmente, e não ouvir a voz de Deus, eu teria seguido outro caminho, que não era o caminho que o Senhor tinha colocado diante de mim. E quem ia perder, com certeza seria eu. A atitude dele aqui demonstra essa dependência passiva do Senhor. Ele estava esperando a voz de Deus. Ele está com um dilema. Eu vou esperar. Eu vou, contextualizando, eu vou buscar em oração e na palavra de Deus, em conselhos, na instrução divina, por meio das pregações, aquilo que Deus quer que eu faça nessa vida. E crer na providência divina, que o Senhor vai estar conduzindo conforme a sua vontade. Uma coisa interessante, que quando nós ficamos assim perturbados e perplexos, com dúvida a respeito da maneira de Deus agir, ou seja, dos métodos da providência dele, somos tentados a pensar que é o destino ou a sorte que governa o mundo e não o Deus sábio. E aí devemos fazer como o profeta, nos colocar na torre de vigia, como fez Abacuque, ou seja, esperar e buscar na palavra de Deus para suprir a nós mesmos e a partir daí silenciarmos a tentação. Matthew Henry diz que quando estivermos em oração, derramando as nossas queixas e pedidos diante de Deus, devemos observar cuidadosamente que respostas Deus nos dá pela sua palavra, pelo seu Espírito e pelas suas providências. Pela sua palavra, o que Ele vai falar na palavra de Deus, para consolar e nos direcionar. Pelo seu Espírito, ou seja, o Espírito Santo falando ao nosso coração, aqueles pensamentos e aqueles insights que você tem muitas vezes a respeito da palavra de Deus. Então é isso, é Deus falando por meio da palavra, através do seu Espírito, a você. E pelas coisas que estão acontecendo, pelas circunstâncias, ou seja, pelos atos providenciais de Deus. Quando nós lemos e ouvimos a palavra de Deus com o propósito de consultar os vívidos ensinamentos expostos na Escritura, nós devemos nos preparar para o que Deus está, para aquilo que Deus está nos dizendo e que convenha àquela situação. Que palavra de condenação, cuidado, consolo, Ele vai trazer para as nossas almas e assim receber isso e nos sujeitar ao seu poder para que possamos considerar o que responderemos, ou seja, que retorno iremos dar à palavra de Deus quando formos reprovados por ela.
E é isso que nós temos que fazer. É interessante nós percebermos aqui no livro de Abacuque, como também no livro de Provérbios que nós estávamos estudando, que o Senhor aparece como aquele que instrui por meio da disciplina, da correção. A sabedoria lá em Provérbios, ensinando a pessoa a atentar para a repreensão do Todo-Poderoso. Lá em Provérbios capítulo 1, verso 23, nós vemos isso. Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Deus estava ensinando o povo de Israel e o profeta por meio da correção. E nós vamos perceber que nesse aspecto, uma grande calamidade vai cair sobre aqueles que são nécios, que não ouvem a repreensão. Foi o que aconteceu com Israel. Quantos profetas vieram? Quantos avisaram? Quantas vezes o Senhor freou o seu juízo, como com Manassés e outros reis, mostrando que se eles se arrependessem, se eles voltassem atrás, o Senhor também se arrependeria do mal que iria trazer sobre aquele povo. Mas eles foram nécios. A Escritura mostra que esses que não dão ouvidos à voz do Senhor, à repreensão, eles vão cair em grande desgraça. Olha que Provérbios capítulo 1, verso 25 e 30 diz: antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Verso 30, e não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. A conclusão é que a calamidade vai vir. E Deus vai desprezá-los e vai zombar deles, da mesma forma que eles zombaram do Senhor. Ele não vai ouvir as suas súplicas. É interessante porque o papel da repreensão divina, que comunica a sabedoria, é um tema recorrente na Escritura e em Provérbios está, assim, apresentado de forma numerosa. Por exemplo, Provérbios capítulo 6, verso 23, porque o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Provérbios capítulo 10, verso 17, o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas o que abandona a repreensão anda errado. Eu poderia citar várias outros textos que vão mostrar isso. E de acordo com essa tradição, Abacuque se prepara para ser repreendido pelo Senhor por causa das suas palavras, por causa da sua queixa. E ele entendia isso, mas só que Deus responde. Ele não esbraveja como profeta por causa das acusações que ele faz com relação ao Senhor, através do seu questionamento. Ao contrário das expectativas de Abacuque, que era isso que estava acontecendo ali com Israel, eles estavam sendo disciplinados, porque não ouviram a repreensão, caíram em grande calamidade. E ao contrário das expectativas de Abacuque, Deus transmite uma visão que vai contrastar o justo pela fé com o soberbo resoluto. Que nós vemos no verso 4 e verso 5. Eu gostaria de parar por aqui e recordar algumas coisas que nós dissemos. Nesse finalzinho nós falamos que o Senhor usa a sua disciplina para a correção. Nós falamos isso da providência retributiva de Deus no meio do seu povo. Que Deus disciplina o seu povo porque ama o seu povo. E que essa disciplina ali, como nós vimos no primeiro capítulo, ela era reparativa. Para tratar o pecado, para separar o joio do trigo e para fazer que os justos continuassem vivendo em justiça. Uma outra coisa que nós vimos aqui, que é um ensinamento para nós, não é procurar as respostas no mundo,
Se Abacuque tivesse o nosso tempo hoje, ele ia procurar resposta na palavra de Deus para tudo que está acontecendo com o povo de Deus, com esse mundo. E nós temos essas respostas. Nós sabemos o porquê dessa calamidade, ou os porquês. Eu poderia elencar aqui, como já fiz isso, vários. Às vezes nós não podemos determinar quais sejam eles, especificamente, porque nós estamos no meio do furacão. Geralmente a gente consegue olhar, depois da coisa passada, e identificar os porquês, ou o porquê. Mas nós já sabemos. A Escritura nos diz. Na mão de Deus, Deus está tratando a igreja, nós estamos sendo provados. Quantos irmãos aí têm mostrado indiferença com relação ao dia do Senhor? Quantos irmãos têm chorado porque não podem estar reunidos? Esse momento é um divisor de águas. Para nós, que muitas vezes não sentimos diferença, clamar pela misericórdia de Deus, como salmista, com amáveis são os teus tabernáculos, Senhor. Estamos fazendo culto em casa, mas não é a mesma coisa, e não é. É como você vem numa dieta, e o nosso culto doméstico é uma dieta. É um café da manhã, não americano. Mas o dia do Senhor é um banquete. É de entender e saber que só a palavra de Deus vai trazer a verdadeira compreensão de quem é Deus, de quem nós somos. Não vai ser num versículo que você vai saber isso. Não vai ser numa pregação que você vai entender essas coisas. Porque para ensinar a coisa errada é muito simples. Eu posso pegar um texto aqui e seguir aquele caminho da teologia da prosperidade. Vai ser fácil eu lançar isso aqui no meio da igreja rapidamente. Mas para ensinar o que realmente é a verdadeira prosperidade e o que isso representa na Bíblia, vai demorar. E a palavra de Deus não é imediatista. E nós vamos ver isso. E ela não está preocupada em responder pura e simplesmente as suas questões da vida. Ela está preocupada na salvação do povo de Deus. Estou lendo o livro de Ruth. É muito interessante, estou chegando ao final de uma leitura de um livro que fala sobre o Evangelho segundo Ruth, da fome e a fartura. Ele fala ali, diferente de todos os outros acontecimentos, ali na Escritura, Ruth é um livro que conta uma história insignificante. Pessoas normais. Você não vê a ação portentosa de Deus como em outros livros, mas Deus está presente ali, na sua providência. E ele faz uma relação muito interessante. Em primeiro lugar, tudo que está acontecendo ali não está centrado nem em Ruth, nem em Noemi, nem em Boaz, apesar de ser uma história de uma família. Eles fazem parte de uma realidade maior, que apontava para Cristo. E ele diz assim, como pessoas insignificantes e sem nenhuma projeção, não eram formadores de opinião. Quem era Boaz? Era um homem rico. Mas quem era Ruth? Quem era Noemi? Pessoas simples, ali do dia a dia. Mas como a vida delas estava relacionada, não à realidade delas somente, mas à igreja como um todo. E é assim que funciona. É assim que funciona. A nossa salvação é individual. Mas nós não temos um Deus que é o nosso gênio da lâmpada. Vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Eu quero 3 desejos. Essa não é uma visão correta daquele que é Senhor sobre todas as coisas e que ordena todas as coisas
para um fim único. Quando você vai estudar a história, né, nas escolas, não se comenta a história da igreja. Em momento algum. Não se fala. Nem se cita. Quando eu fui fazer o seminário, eu estudei história da igreja. Você estuda a história da igreja. E como a história da igreja está inserida na história do mundo. E na escola você estuda a história do mundo como essas coisas estivessem... E você acha até que isso é verdade. A história da redenção é uma, a história da humanidade é outra. As duas coisas estão relacionadas. E tudo gira em torno dessa história, que é desenvolvida na palavra de Deus. São coisas que estão ligadas a ela. Porque o Senhor é o Senhor da história. E o veio dessa história é a história da redenção. Que nós possamos aprender com essas iniciais palavras aqui do capítulo 2 e trazer essas coisas para a nossa vida e viver por meio delas. Vamos orar, vamos abaixar os nossos olhos e orar ao Senhor nesse momento.